Meu nome é Jeremy Wade. Caçador de monstros, investigador e pescador. Peguei! Vou ter que nadar. Estou na América do Sul, onde passarei um ano inteiro indo além e mais a fundo do que jamais estive em busca de assassinos de água doce. Em uma fazenda esquecida ao norte da Amazônia, houve relatos arrepiantes. As pessoas estão sumindo. Seus corpos nunca são encontrados. Elas sumiram. Dizem que os desaparecimentos são obra da mesma culpada mortal. A Mãe d'Água. Ela é um espírito. Os moradores a descrevem como uma sereia mortal de água doce. Cabelos longos e pele de gente branca. Ela atrai as vítimas da superfície e as arrasta para as profundezas. Quando elas somem, nunca retornam. Com os anos, aprendi que, por trás das histórias de seres fantásticos, costuma haver uma criatura real de carne e osso. Quando eu soube do sumiço de pessoas na mesma área pequena e remota da selva, eu fiquei muito interessado. Minha busca pela verdade me levará a um ponto no interior mais inexplorado e mortal da América do Sul. Uma sereia letal de água doce pode parecer improvável. Mas onde há fumaça, há fogo. E nada me deterá. No mundo todo, há lendas sobre navios naufragados e marinheiros afogados, atraídos pela beleza irresistível de sereias. Metade peixe, metade humana, as sereias são descritas há milhares de anos em todos os oceanos do planeta. Acredita-se que a maioria dos avistamentos resulte de um equívoco. Golfinhos ou peixes-boi confundidos com sereias por homens que passaram tempo demais em alto mar. Esses relatos ficam restritos à história, mas a Mãe d'Água é diferente. Dizem que essa raptora letal de corpos vive na água doce e está aterrorizando vilarejos remotos nesse momento. As histórias vêm de um rio remoto, no interior profundo do país menos explorado da América do Sul, a Guiana. O rio está escondido além de montanhas elevadas e de uma imensa savana. Para ir além, vou pegar a estrada. Não espero pegar a Mãe d'Água usando vara e linha. Mas quero saber o que está puxando as pessoas para dentro do rio. Durante 6 horas, percorro a trilha poeirenta que corta a paisagem desolada até as margens do rio. Mas quando me aproximo da água, a missão à frente se torna bem mais intimidante. É um labirinto impressionante de canais sinuosos. Mais de 6.400 quilômetros de cursos d'água serpenteando através da maior floresta intocada da Terra. Aliás, a palavra Guiana significa terra de muitas águas. Contratei um barqueiro e sua pequena canoa. Mas por onde posso começar a procurar uma lenda? Essas hidrovias guianenses devem ser as mais inexploradas que existem no mundo. E se há um lugar que pode me surpreender com o que vive abaixo da superfície, com certeza é este. Se eu quiser identificar a criatura responsável pelos sumiços de que ouvi falar, precisarei localizar testemunhas. No seu interior inóspito, a selva só é interrompida ocasionalmente por diminutos bolsões habitacionais.
Sinto-me aliviado quando avisto sinais de vida. Os povos indígenas pescam e cultivam aqui há séculos. Mas não é sempre que um forasteiro aparece sem ser esperado, fazendo perguntas incompreensíveis sobre mortes e desaparecimentos. Preciso ser cauteloso. Tenho uma coisa a meu favor. Nessa ex-colônia britânica, a maioria da população fala minha língua. Ele saiu para pescar? E rapidamente confirmei a escala dos desaparecimentos. Desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu. Sumiu. O irmão foi se banhar e depois desapareceu. A garotinha sumiu. Nunca voltou. Os relatos são intrigantes, mas nenhum dos moradores me deu detalhes tangíveis com que trabalhar. Até que encontrei um homem chamado Lawrence, que me contou um incidente assustador que ocorreu perto dali. Tá. Um homem e seus 2 filhos estavam cruzando um riacho. Mas o pai ia à frente das crianças e não o contrário, atrás delas. De repente, alguma coisa puxou elas. Elas afundaram e sumiram. Não reapareceram? Não, nunca mais. Sumiram. A família desesperada convocou um pajé para identificar o culpado. Ele não teve dúvida de que havia sido uma obra cruel da Mãe d'Água. E como é essa Mãe d'Água? Ela é uma pessoa como a gente, uma pessoa. Mas vive na água, vem das profundezas. É onde moram. À medida que ele descrevia esse espírito perigoso mais detalhadamente, eu me lembrei de algo que encontrara antes. No coração da África, investiguei uma criatura, metade peixe, metade humana, que arrastava as pessoas para o fundo do rio. Essa criatura se chamava Mami Wata. Fico imaginando se essa mesma lenda chegou à América do Sul, onde ficou conhecida como a Mãe d'Água. Muitos africanos foram vendidos na Guiana como escravos na época colonial. Talvez esse folclore tenha vindo com eles e se fundido com a cultura guianense. Geralmente essas histórias em diversas partes do mundo não surgem sem motivo, do nada. Normalmente há algo real por trás delas. Inúmeras vezes foi a combinação mágica do racional com o irracional, do real com o fantástico, que me deixou cara a cara com os meus monstros mais incríveis. Quando investiguei a famosa lenda do monstro do Lago Ness, isso me levou a um predador totalmente inesperado. Está ali, está ali! O tubarão da Groenlândia. É enorme, é monstruoso. E no Japão, a inspiração por trás de um ser mítico conhecido como Kappa revelou-se como uma criatura ainda mais estranha que a lenda. A salamandra gigante. Mas na África, voltei da minha busca pela Mami Wata de mãos vazias. Talvez aqui, no ecossistema de água doce mais diverso do planeta, eu consiga descobrir a verdade por trás da lenda. Soube que as crianças desapareceram de um lugar perto do vilarejo. É lá que vou começar minha busca pelo responsável. Parece bom. O que estou procurando é capaz de atacar um ser humano, então eu vou precisar de um equipamento possante. Mas este aqui serve. Basicamente é uma variação do que eu usei para pegar alguns dos maiores peixes que eu já fisguei.
A luz está sumindo, mas isso pode ser favorável. Muitos predadores se tornam mais ativos sob a proteção das trevas. Não preciso esperar muito. Algo grande pegou a minha isca e não vai se entregar sem luta. Trata-se realmente de um monstro de rio. Esse peixe tem um bom tamanho. Parece que estou brigando com ele há uma eternidade, mas o peixe não dá sinal de cansaço. São arremetidas bastante fortes. Mas finalmente consigo tirá-lo da escuridão e visualizá-lo. Olha só. Esse peixe é chamado de bagre-banana devido à cor amarelada na barriga. Eu o conheço como pirarara ou bagre de cauda vermelha. Este é bem avantajado. Ele é muito temido em algumas partes do Brasil. Dizem que ele leva as crianças. Talvez esse seja o responsável pelos desaparecimentos neste rio. Ele não tem dentes grandes, mas tem placas que parecem lixas ásperas. Um peixe como esse podia, com certeza, arrastar uma criança para a morte. Mas é aí que termina qualquer similaridade com a mãe d'água. As pirararas são peixes de fundo de rio que se mantêm ocultas abaixo da superfície. Por isso não sei ao certo como podem ter inspirado a lenda de uma criatura que normalmente é vista saindo fora da água. Preciso de mais informações sobre o espírito d'água mortal. Soube de um ataque fatal mais recente. Toda a comunidade concorda que foi obra da mãe d'água. A viúva da vítima mora num vilarejo rio acima. Se eu puder localizá-la, talvez ela possa me dar algumas pistas sobre quem atacou o seu marido. A notícia da minha chegada se espalha rapidamente através da pequena comunidade. E quando chego na casa da viúva, ela está à minha espera, pronta para falar. Pode me contar o que houve com seu marido? Bom, no fim, o meu marido sumiu. Ele desapareceu completamente e aconteceu quando ele subia o rio. Ele já tinha feito essa jornada muitas vezes. Eu aguardava ele, esperei o dia seguinte e nada. O barco foi achado em algum lugar rio abaixo. Dentro do barco havia uma lembrança sinistra de seu marido. As roupas que usava quando saiu de casa. A camisa do meu marido estava no barco. As calças estavam dobradas, a linha de pesca, tudo estava lá. Tudo, exceto um corpo. Mas as roupas deixadas ali revelam que quem quer que o tenha levado não o puxou do barco. Esperou até que estivesse na água para então atacar. Sua viúva pesarosa não tem dúvida sobre quem fez isso. Eu acho que a mãe d'água levou ele. Levou o meu marido. Foi uma das sereias que levou meu marido embora. A senhora pode me dizer como é essa mãe d'água? Elas são pessoas. Mas tem cauda de peixe. E cabelos muito compridos. Que cor ela tinha? São pessoas brancas, têm a pele branca.
Mas, sem testemunhas, preciso descartar qualquer outra explicação possível. E não havia nenhum sinal de luta? Nenhum sinal. Ele foi embora calmamente. As calças dele estavam dobradas. Não tinha sangue no barco, nenhum sinal de nada. E como é a água lá? Ela é agitada? É bastante profunda? Não tem como dizer que ele se afogou ou entrou numa água profunda. A água naquele lugar é muito rasa. Preciso juntar as evidências que tenho para imaginar como esse homem morreu prematuramente. É muito intrigante esse desaparecimento. Uma canoa flutuando no rio, sem nada dentro, a não ser as roupas. Não havia nenhum sinal de luta, o que descarta uma situação violenta. A água estava calma e rasa, o que descarta o afogamento. Eu imagino que ele tenha tirado as roupas para entrar na água e se refrescar, mas... E depois disso? Os matadores mais famosos nessas águas são os parentes sul-americanos dos aligatores e crocodilos, os jacarés. Mas a viúva está convencida de que não foi obra de um réptil. Os jacarés raramente se afastam de seus territórios e precisam emergir regularmente para respirar. Um grupo de busca vasculhou toda a área durante muitos dias. Se houvesse um jacaré ali, grande o bastante para matar um homem, alguém o teria visto. Quando eu ia embora, descobri uma pista nova e importante. A viúva me disse que o marido dela sumiu exatamente nessa época do ano, dezembro. Os movimentos de muitas criaturas do rio são sazonais. Portanto, esse é o momento. Estar aqui agora, no lugar certo, na hora certa, melhora minhas chances de pegar o culpado. Dirijo-me à cena do crime. O trecho do rio onde o barco vazio do marido foi encontrado. Este é o tipo de lugar onde um predador viveria. Há um estreitamento da margem, gerando um aumento da corrente. De cada lado do fluxo, a água corrente e água parada. É o tipo de lugar onde qualquer coisa que esteja flutuando rio abaixo, um animal morto, qualquer coisa, fica depositada. Vou jogar a isca porque há uma boa chance de que um carnívoro à espreita a encontre. Estou na Guiana, explorando a lenda da Mãe d'Água. Estou investigando o caso mais recente. Um homem que desapareceu nesse rio, sem deixar rastro. Parece que eu peguei alguma coisa, tomara que não fuja. Na cena do crime, algo pegou minha isca rapidamente. Peguei alguma coisa, algo ali fisgou a isca. É uma piranha. Uma piranha preta. A maior espécie de piranha é uma predadora voraz. Embora possam tirar nacos de carne e até de mutilar, não creio que essas piranhas sejam capazes de abater um homem. A piranha, com certeza, estaria entre as criaturas que eliminam as evidências de um crime cometido. A questão é, quem cometeu o crime? Em busca de outros predadores. Mas as piranhas insaciáveis continuam roubando a minha isca. Talvez tenha mais sorte após escurecer, quando essas vorazes comedoras de carne ficam menos ativas. No vilarejo, encontrei uma mulher que crê ter escapado por pouco de uma mãe d'água quando era criança. Quando eu tinha mais ou menos 7 ou 8 anos, meu pai levou a gente, meu irmão e eu, para pescar com ele. E ele disse: vocês fiquem aqui. De repente, a água se ergueu diante deles.
E a água subiu muito alto. E as crianças saíram correndo. Ela acredita que era uma mãe d'água. Ela é um espírito. E isso aconteceu com muita gente. Elas veem coisas como sereias. As pessoas costumam desaparecer. E não voltam mais. E onde é que foi isso? Foi num grande lago. Mas não faz parte do rio, é um lago. Isso, é um lago. Essa pista fortuita muda o jogo. E reduz drasticamente a lista de suspeitos. Se a mãe d'água é vista em lagos, assim como em rios, logicamente, a criatura que procuro também pode ser achada nos dois locais. E há pouquíssimos monstros de rio que se encaixam no perfil. Já descartei jacarés e piranhas. O único animal perigoso que conheço que transita entre os dois habitats é um velho adversário meu. Um verdadeiro peso pesado da Amazônia. O pirarucu. Eles podem não ter dentes de predadores, como as piranhas. Mas possuem tamanho e força incomparáveis. Algo que conheço muito bem. Até o fundo. Já estive em fazendas de pirarucu no Brasil. Eu levo até lá? Numa ocasião inesquecível, eu tentava rastrear um pirarucu. Dá pra ver muito bem. Quando um deles saltou da rede e acertou o meu peito. É assim que ele costuma agir. Normalmente são inofensivos às pessoas, mas quando acuados por uma rede ou linha, podem, de repente, se transformar em mísseis mortais gigantescos. Centenas de quilos de músculos e ossos se lançam ao ar. E se você estiver no caminho, o golpe poderá matar você. Reconheço a presença desse monstro de rio nas histórias que ouvi. Ela afunda, fazendo bolhas. São pessoas brancas. Têm a pele branca. A água subiu bem alto. Mas em 20 anos de pesca na América do Sul, todos os ferimentos causados pelo pirarucu afetaram pessoas que tentavam capturá-lo. Se os pirarucus daqui estão atacando as pessoas, aparentemente sem ser provocados, preciso descobrir por que se tornaram tão agressivos. Preciso pegar um desses gigantes ariscos. Para aumentar minhas chances, procuro os pescadores locais. Por fim, encontro um homem que diz conhecer um local onde os pirarucus estão. Existe um grande lago. E ele está disposto a me levar até lá. Os pirarucus têm um hábito muito peculiar. Eles constroem ninhos submersos. Cavidades no leito do lago ou rio, onde depositam os ovos. É isso que ele quer me mostrar. Se eu for por aqui, então, talvez eu ache o ninho. Dá pra vê-lo? Dá, mas tem que ter muito cuidado. É perigoso. Talvez seja uma missão arriscada. Mas pode me ajudar a descobrir se há algo em comum com os pirarucus da Guiana. Não parece fundo. A água tem cerca de 30 a 45 centímetros de lama. Antes de eu sentir algo firme. Uso uma vara para testar a profundidade. Tomara que eu encontre qualquer bicho oculto antes que ele me encontre. Eu não vejo nenhum jacaré neste lago, mas... dizem por aí que aqueles que não vemos são os que merecem mais preocupação. Há algo ali na vegetação. Levei um grande susto.
Posso ter excluído os jacarés da minha lista, mas isso não quer dizer que eles me tenham excluído do cardápio. Estou na Guiana, em busca de um verdadeiro monstro de rio que se esconde por trás da lenda da Mãe d'Água. Eu me deparei com o ninho submerso do meu principal suspeito. Acho que encontrei. Esse ninho, com as laterais íngremes, é uma característica típica do pirarucu. Há uma parte que aprofunda repentinamente, mas é bem maior que qualquer um que já ouvi falar. Ainda estou nele, ainda estou nele. E ele vem até aqui. Há uma espécie de argila no fundo e um declive. Um declive. Agora eu vou subir. É grande. É muito, muito grande. É uma cratera. O peixe que fez isso deve ser um verdadeiro gigante. Talvez esse ninho explique os ataques aparentemente não provocados. Quando investiguei um caso de nadadores feridos por um grande siluro na Alemanha, descobri que o peixe só se tornava agressivo quando as pessoas chegavam muito perto do seu ninho. Talvez isso tenha acontecido aqui. Será que essas pessoas foram vítimas não da Mãe d'Água, mas de uma mãe pirarucu gigante defendendo o seu ninho? De volta ao vilarejo, eu soube de uma história que confirmou minhas suspeitas. Pois é, e foi assim que tudo aconteceu. Winston assistiu impotente quando um pirarucu que defendia o ninho atacou seu amigo. Eu fiquei observando o tempo todo o pirarucu dando voltas e protegendo a cria. Um amigo meu entrou na água. O peixe veio do fundo e pegou ele de jeito. E ele caiu. O peixe derrubou ele? Sim, ele levou uma pancada abaixo do joelho. Ainda bem que ele estava num local raso, porque se fosse um pouco mais fundo, ele teria morrido. Ele não ia conseguir resistir. Já era. Teria sido morto pelo peixe. Quando eles protegem os ovos, eles viram monstros. Foi a primeira vez que soube desse tipo de ataque por parte de um pirarucu. Esse peixe não estava tentando escapar de uma rede de pesca. Ele visou objetivamente uma pessoa. Talvez a mesma coisa tenha acontecido com o marido da mulher. Isso faz sentido. Assim como em lagos, o pirarucu às vezes fazem ninhos em áreas calmas e rasas do rio. O tipo de local onde ocorreram os ataques que me contaram. E o tamanho do ninho que achei indica que há gigantes por lá. Não pode ser tão grande assim, não pode. Para provar minha teoria, preciso pegar um pirarucu, grande o bastante para matar um homem. Mas há um problema. Em todo o continente, o pirarucu foi muito caçado, sendo quase extinto. E aqui na Guiana, sua pesca foi proibida. A única pessoa que poderá me ajudar é o chefe. Soube que, em circunstâncias especiais, ele pode permitir a pesca do pirarucu. Lembra do que vou dizer agora. Ele vai permitir que eu pesque sob uma rígida condição. Antes que eu cometa um erro, antes que entenda mal o que eu estou dizendo para você, torna-lhe dizer que nenhuma rede, nenhum anzol com isca, nenhuma flecha, só esse tipo de anzol vai poder ser usado. Com mosca? Isso mesmo, pesca com mosca.
Isso não fere demais o peixe e é fácil de ser removido. Esse é o único jeito. Isso é uma coisa que eu nunca tinha tentado. Eu trouxe equipamentos para esse tipo de pesca comigo. Mas não imaginei que fosse tentar pegar algo tão grande quanto um pirarucu. Muito bem, que tipo de mosca atrairia um pirarucu? Bom, o que a maioria das pessoas entende sobre pesca com mosca envolve usar algo que pareça bastante com uma mosca. Mas algumas moscas, por assim dizer, não imitam inseto, e sim um peixinho. Ou algo assim. Puxada pela água, ela parece um peixinho de verdade. Eu preciso fazer algo bem maior para que o pirarucu confunda com comida. Para lançar essa isca, usarei uma vara leve. Mas a flexibilidade necessária exige força. A pesca com mosca normalmente envolve peixes pequenos. Dá para você pegar peixes grandes com equipamento leve, mas para isso é preciso dispor de muito espaço aberto para que o peixe possa nadar, se canse e seja pego. Mas esses lagos estão cheios de árvores caídas e todo tipo de enrosco. Se você deixar um peixe nadar livremente, acabará se metendo entre elas e a linha se arrebentará. Não vejo como isso vai funcionar. Mas não tenho escolha. Achei um pescador disposto a me levar até os lagos isolados do rio, escondidos na floresta. Nessa época do ano, terei mais chances de pegar um gigante. O pirarucu foi projetado para uma aceleração explosiva. Numa distância curta, ele pode atingir a mesma velocidade que estou desenvolvendo agora. Se eu batesse em algo agora, isso seria equivalente ao golpe desferido por um pirarucu zangado. Os dentes de um pirarucu não conseguem devorar uma pessoa. Mas se um deles desferisse um golpe mortal, há diversos carnívoros aqui que se encarregariam de não deixar nenhum rastro. É hora de começar a checar os lagos. Usarei de discrição e vasculharei a superfície silenciosamente, atrás de sinais indicadores de pirarucu. Como as sereias da mitologia, o pirarucu tem necessidade de vir à superfície para respirar. Estudo cada ondulação, tentando imaginar o que a causou. Opa, é um peixe, é um peixe. Um borrifo daqueles é o que eu estava procurando. Mas meu primeiro arremesso confirma que isso será mais difícil do que pensei. Quando se trata de pirarucus, a reação envolve segundos. O peixe emerge e vai numa certa direção. E então você precisa seguir essa trajetória na sua cabeça. Você lança a mosca e começa a recolher. A ideia é que a mosca intercepte o caminho do peixe. O chefe me deu instruções rígidas. Não posso usar tralha pesada nem isca com esse peixe. Porém, quanto mais tempo passo tentando, menos acho que essa técnica vai funcionar. Normalmente não hesitaria muito em pescar à noite, mas aqui isso não é uma opção. Na pesca com mosca, eu preciso ver onde os peixes estão e à noite não dá para fazer isso. Não podemos usar lanternas ou qualquer outra luz. Então eu acho que agora é hora de dormir e voltar aqui amanhã. Os dias vão passando e eu pesco de manhã até o entardecer.
Mas até agora, não obtive resultado. Quanto mais tempo fico aqui, mais eu penso nas histórias que ouvi. Eu passo menos tempo observando a superfície da água. Na maior parte do tempo, nada acontece, mas de vez em quando algo se move. E eu fico pensando nas histórias sobre a Mãe d'Água. E aí eu fico aqui olhando a água sob esse sol quente. A cabeça meio que entra numa dimensão diferente. E na metade do dia, sem comer há algum tempo, sinto calor. Algo se move no limite da visão. Às vezes eu entro no clima e vejo alguma coisa que não estava lá. Talvez seja grande. Por que não uma sereia? A cabeça faz coisas estranhas, assim como a mente. Tem alguma coisa ali, alguma coisa. Pegou! Além de ser o primeiro pirarucu que pesco desse jeito, pelo peso da linha, também parece ser o maior que eu já fisguei. Nunca tentei puxar um peixe desse tamanho usando uma tralha tão delicada. Quando penso que ele está ficando cansado, ele escapa. O anzol não devia estar bem fincado. Quando o peixe saltou e sacudiu a cabeça, liberou a pressão na linha por uma fração de segundo e o anzol não segurou. Eu consegui ver metade do pirarucu fora d'água. Foi muito rápido. Depois ele sumiu. Então, da próxima vez, eu vou ter que fazer a mesma coisa, mas eu vou insistir e puxá-lo. Após toda essa agitação, nenhum outro peixe ficará por perto. Soube de outro local onde poderemos tentar, mas é bem mais longe do rio e escondido numa selva bem fechada. Começou a chover. Espero que isso ajude a atrair os peixes. É isso aí, é isso aí. Peguei um. Mas conseguirei mantê-lo na linha? Aí vem ele. De novo, não. Oh, uau. Que peixe. No lago remoto da Guiana, fisguei um pirarucu bem avantajado. Vai saltar, usando vara e mosca. É um peixe grande, mas estou me sentindo muito impotente.
Está vindo. Tudo que tenho para puxar esse gigante é essa vara fina e uma canoa instável. Lá está ele. Estou tentando evitar que ele venha para a superfície. Se ele saltar, poderá cuspir o anzol. Mas parece que o peixe está dando as cartas. É um peixe bem pesado. A vara está curvando muito. À medida que o peixe se aproxima, o perigo se torna mais real. Se ele saltar na nossa direção, o resultado pode ser mortal. Ele está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Ele vai saltar, ele vai saltar, ele vai saltar. Esse pirarucu é muito maior que qualquer outro que já peguei. Preciso trazê-lo para o raso. Só mais um pouco. Mais um pouco. Esse bicho pesa pelo menos 113 quilos. Ajuda aí, segura firme. Olha só, fisgado com uma vara leve. Ele tem o formato de um míssil. É um peixe imponente, 2 pessoas mal podem contê-lo. Ele tem a conformação de um míssil. Um corpo longo e eficiente. É 3 vezes maior que aquele que me acertou. Que me jogou longe. Eu senti dor por mais de um mês. Se algo assim voa contra você e consegue acertar você de jeito, você nem percebe. Ele te atinge e é tudo rápido demais. Você simplesmente apaga. É um peixe muito forte. Esse é o maior peixe dentre todos que pesquei na América do Sul. Um monstro de rio tão mortal quanto qualquer criatura do folclore. Se você vislumbra algo desse tamanho, cor e formato numa aparição repentina, sua mente pode fantasiar. Aqui na Guiana, onde as lendas de sereias permeiam as crenças locais, você acharia que viu a mãe d'água. Mas uma coisa é certa. Aqui há pirarucus tão imensos que poderiam facilmente desferir um golpe fatal. E se isso acontecesse, os detritívoros do rio rapidamente removeriam qualquer rastro de evidência, exceto, talvez, uma pilha de roupas dobradas. Versão brasileira, DPN Santos.